Bora lá resolver mais uma questão. Essa aqui é a questão número 20 da prova do ITA de 2026. Nós estamos na parte de física. Vamos dar uma olhada nessa questãozinha aí. Fala, meu povo, tudo na paz? Quem vos fala é Jesus. Então vamos lá. Essa questão é de interferência em películas finas. Uma questão que tem um a mais aí, né? Uma questão puxada. Vamos lá, vamos dar uma olhada no enunciado. Um acidente marítimo causou um derramamento de óleo no mar. Na região, formou-se uma fina camada de óleo que flutua sobre a água do mar. Os índices de refração são do óleo 3 meios e da água 4 terços. Então, a primeira coisa que eu vou fazer um desenhozinho aqui rápido. Isso aqui é como se fosse a água e esse daqui é como se fosse o óleo. Fiz a água de azul e o óleo de preto. Deixa eu só dar uma ajustada aqui, né? Colocar os dois encostando. Do mesmo tamanho mais ou menos. E é mais ou menos isso aqui. Então, óleo e água. Eu vou anotar também os valores dos índices de refração, né? Então, aqui de preto. N do óleo igual a 3 meios. De azul, o N da água é igual a 4 terços. Beleza. Então essa é a nossa situação. E aí tá, vamos continuar lendo o enunciado. Deixa eu só trazer isso aqui para baixo. Suponha que à tarde a luz solar incide com um ângulo de 45 graus sobre a mancha. Pronto, essa que é a diferença. Normalmente, as questões que a gente faz de película fina, o raio vem normal. Que aí o primeiro faz assim, ó, e o segundo vai, volta e vai assim no olho do cara. De tal maneira que a gente aproxima aqui tudo como se a diferença de caminho fosse duas vezes essa espessura. Quando a gente vai fazer anéis de Newton, por exemplo, a gente faz isso, a gente olha por cima. Mas aqui não. Essa questão aqui é inédita, né? Nunca apareceu uma questão assim com o raio vindo torto. Então vai ser isso, ó. Ele vem assim e aí o primeiro raio, o primeiro raio vai ser refletido nessa direção. Vou chamar isso aqui de raio 1, esse raio vai bater direto lá no seu olho. Beleza. Agora dá uma olhada nisso aqui, hein? Isso daqui que eu estou traçando é a normal. Tá? Essa aqui é a normal. Deixa eu só alinhar ela aqui, pronto. O ângulo que o raio faz com a normal é 45. Logo, o refletido também é 45. Então nós temos aqui, ó, 45 graus, 45 graus. Pronto. Esse é o primeiro raio. Agora, o segundo raio ele vai sofrer uma refração ali quando ele entrar dentro do óleo. E ao invés dele vir assim nessa direção, ele vai vir em qual direção? Vai vir nessa, assim, né? Ele vai desviar o caminho dele. Alguma coisa nesse estilo aqui. E aí ele bate, reflete e refrata. E aí ele chega aonde? No seu olho, né? E esse é o raio 2 que chega lá no seu olho. Vou traçar algumas outras normais aqui, ó. Por exemplo, essa e essa. Beleza? Deixa eu aumentar essa daqui um pouquinho. Aí, tá bom. E agora a gente tem que dar um jeito de ver quem é a diferença de caminhos, porque não vai ser 2E dessa vez. Lembra que o E que eu estou falando aí, ó, é essa espessura aqui. Eu já ia falar expressão. Esse é o E. Mas essa não é a diferença de caminhos. Vamos lá então. Com muita calma nessa hora, hein? Bom, primeiro, acontece uma refração ali, né? Então aqui, ó, tem o ângulo de refração. Vou chamar de θ. Esse ângulo está aqui também, alterno interno. Que também está aqui pela reflexão, que também está aqui alternos internos. Então esse ângulo aqui, ó, só pode ser 45, né? Beleza? Até aí tudo bem, né? Nada demais. Então esses dois raios aqui, o 1 e o 2, eles saem paralelos. Beleza? Eles saem paralelos. Agora, ainda de roxo, hein? Dá uma olhada nesse negócio que eu vou fazer aqui, ó. Daqui até aqui. Vê se você concorda comigo com o seguinte, ó. Esse pedacinho e esse pedacinho são exatamente iguais.
que os dois estão indo bem paralelo, ó, e chega junto lá no seu olho. Então isso daqui, ó, ninguém percorre a mais do que ninguém. Esse pedaço, os dois vêm junto, então ninguém percorre a mais do que ninguém. Só que olha só, esse pedaço aqui, ó, o 1 percorre, mas o 2 não. E tudo isso aqui dentro, ó, o 2 percorre, mas o 1 não. Então tem uma parte aí que o 2 percorre a mais e tem uma parte que o 1 percorre a mais. E essa diferença vai me dar a diferença de caminhos. Vamos chutar qualquer valor aqui. Vamos supor que ele desce 2, sobe 2. Então ele anda 4 a mais. Só que esse carinha aqui anda 1 a mais. Então se um anda 4 a mais e o outro anda 1 a mais, na verdade, deu 3 de diferença. Entendeu? Então tá. Então é isso. Então tem duas coisas que eu tenho que prestar atenção, né? O tanto que desceu e subiu, que é o mesmo tanto, e aquele pedacinho ali, ó. Beleza? Então tá. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quem é esse ângulo aí, né? Esse ângulo θ. Na verdade, eu posso começar da parte de cima pelo seguinte motivo, ó. Esse ângulo aqui é 45, esse aqui é 45, esse aqui é 45, certo? Esse ângulo aqui, ó, também é 45. E esse aqui também é 45. E esse aqui também é 45. Tem um monte de 45 aqui, né? Eu não vou escrever 45 de novo, porque senão vai embolar. Beleza? Então tá bom. Então tá. Agora eu vou achar esse ângulo de θ aí. Como? Usando a lei de Snell. Então, o n do ar. Esqueci de escrever o n do ar ali, né? Aqui é o n, que é igual a 1. Não vou escrever NA porque NA já é o da água, né? Então vamos lá. Lei de Snell. N do ar vezes o seno de 45 é igual ao N do óleo vezes o seno de θ. Então, 1 vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a 3 meios vezes seno de θ. Corto 2, passo 3 para lá, seno de θ é igual a raiz de 2 sobre 3. Seno de θ é raiz de 2 sobre 3. Beleza. O seno de θ é isso. Eu vou precisar do cosseno e da tangente, talvez, né? Então já vou calcular de uma vez. Imagina aí, o seno de θ é raiz de 2 sobre 3. Significa que o raiz de 2 é o cateto oposto e o 3 é a hipotenusa. Você pode fazer um triângulo pequenininho aqui para te auxiliar, né? Ao invés de ficar usando relação fundamental. Isso aí não tá com nada, tá? Tem que tirar esse negócio de colocar cor. Pera aí que esse negócio tá legal não. Pronto. Então vamos lá, vamos fazer o triângulo aqui de novo. Aí. Então aqui tem um triângulo retângulo que ficou bem torto. Mas tá bom, vai ficar torto mesmo. E aí, eu vou colocar o θ lá dentro para me auxiliar, tá? Cateto oposto eu vou usar raiz de 2 e a hipotenusa, raiz de 2, e a hipotenusa eu vou usar 3. Se eu fizer um Pitágoras, isso aqui dá raiz de 7. Então, se eu precisar do cosseno, por exemplo, é raiz de 7 sobre 3. E se eu precisar da tangente, por exemplo, raiz de 2 sobre raiz de 3. Então, eu já tenho todas as informações necessárias aí sobre o ângulo, tá? Então, beleza. Então, eu já conheço aquele ângulo ali. Agora, eu vou desenhar esses triângulos aí de novo, para você se situar, tá? Então, o primeiro triângulo que eu estou desenhando é esse aqui, ó. A espessura, o tanto que ele andou lá embaixo, que é um pouco menor, né? Vou fazer pelo menos um pouquinho mais bonitinho. E aí fecha aqui. Então, esse triângulo que eu acabei de desenhar aí, ele é esse triângulo aqui, ó. Viu esse aí que eu rabisquei? É esse aí. Então, beleza. Vamos lá. Isso aqui é a espessura. Esse aqui é o ângulo θ. Eu vou chamar essa distância aqui de x, né? Porque está na horizontal. E vou chamar essa distância aqui de d, que não está nem na horizontal nem na vertical. Pronto. E esse ângulo aqui é 90. Logo do lado desse triângulo, você tem outro triângulo idêntico. Vou colocar ele aqui, ó. Outro triângulo idêntico. 90,
X, E, D e θ. Beleza? Os dois são iguaizinhos. E lá em cima desses dois triângulos, eu vou emendar aqui na mesma figura, tá? Como se eu estivesse dando um zoom nela. Você vai ter outro triângulo aqui, ó. Esse triângulo aí. Que lá em cima é 90. Aqui é 2x. Vou colocar de preto aqui para diferenciar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse aqui de D2 e esse aqui de D2, que é o tanto que o raio 2 andou a mais. E esse aqui é D1, ó. E esse ângulo aqui, 45. Esse ângulo aqui, 45. Esse ângulo aqui, ó, que tá de azul, vou colocar de verde para ficar igual. 40 θ, quer dizer, né? E esse ângulo aqui, ó, verdinho também, θ. Então pronto. Então eu redesenhei aquele monte de triângulo aí de uma maneira um pouco maior, tá? Para você visualizar. Perfeito. Vamos lá então. Eu tô atrás do D2 e do D1. Quem que é o D2? O D2, ele é a hipotenusa. Eu preciso do E, né? O E é o cateto adjacente. Então quer dizer que E dividido por D2 dá o cosseno de θ. Ou seja, o D2 ele é o E dividido pelo cosseno de θ. Beleza? Tranquilo. Agora, o D1. Se você pegar o D1 e multiplicar por raiz de 2, dá o 2x. Então, ou seja, o D1 é raiz de 2 vezes x. Certo? Só que o x ele é tangente de θ. Concorda? O x é tangente de θ. Já vou até tirar esse x daqui, ó. Vou deixar E tangente de θ aqui também. Beleza? Acho que tá faltando um 2 em algum lugar, né? O D1 vezes... Não, tá certo. D1 é igual a raiz de 2 tangente de θ. Porque aí se eu multiplicar ele por raiz de 2, vai dar 2 tangente de θ. Tá certinho. Vou tirar esse x daqui também, que não precisa, né? Então aqui eu vou colocar 2 tangente de θ. Pronto. Então, beleza. Então eu tenho esses dois resultados aqui que eu vou guardar. E aí, a diferença de caminhos, então, é 2D2 menos D1, certo? Não. Sabe por que não está certo? Porque o D2 ele não está sendo percorrido no ar. O D1 tá, mas o D2 não. O D2 está no óleo. Então a gente tem que usar o caminho óptico, né? Como é que usa o caminho óptico? Toda vez que você está dentro de um meio, você multiplica a distância por D. É um análogo a você fazer a diferença de fase por causa do N, que ele vai mudar o comprimento de onda e tudo mais, usando o caminho óptico. Tá? Então vamos lá. Qual que é a diferença de caminhos? Eu vou chamar de ΔD, beleza? Vai ser 2 vezes ND2 menos D1. Essa que é a diferença de caminhos. Tem aquele N ali, tá? Só que N que é esse? É o N do meio, que é o óleo. Então eu vou até tirar aqui e vou colocar N do óleo, D2, menos D1. Essa que é a diferença de caminhos. E eu preciso que essa diferença de caminhos me resulte numa interferência construtiva. Não vou colocar um igual ainda não. Eu preciso que isso aqui seja uma interferência construtiva. Por quê? Já vamos voltar ali no enunciado para você ver o porquê disso aí. O observador observa o reflexo da luz com uma cor verde, com forte contribuição de comprimentos em torno de 520. Então está tendo uma interferência construtiva para esse comprimento de onda 520 aí. Beleza, então comprimento de onda, lambda de diferença, né? Também não. Presta bem atenção nisso, hein? O primeiro raio, ele sofre uma reflexão e uma refração. Na refração nunca acontece inversão de fase. Independente do que estiver acontecendo, não tem inversão de fase. Mas na reflexão pode ser que tenha. Se você está vindo de um meio menos refringente para um mais refringente, ocorre inversão de fase. Só que se for do mais para o menos, não ocorre. Então, ó, vou colocar de laranja. Nesse lugar aqui, ó, vou puxar uma seta, hein? Nesse lugar, a reflexão ela está indo de 1 para 3,3 meios, que é 1,5. Então aqui acontece uma inversão de fase.
Aqui acontece uma inversão de fase. Já aqui, ó, acontece uma outra reflexão, certo? Ele vai do 1,5 para o 1,3, só que aqui é do mais para o menos. Então essa daqui, ó, ela não tem inversão de fase, não inverte. Então um dos raios inverte a fase. Ó, os dois estão assim, né? Um inverte, o outro não. Então se você andar um comprimento de onda inteiro, você vai fazer uma interferência destrutiva. E eu não quero isso, eu quero uma construtiva. Então eu tenho que andar um número em metades de lambda, né? Meio lambda, 3 meios de lambda, 5 meios de lambda, etc. Só que ele me pediu a espessura, menor espessura, tá vendo? Então eu vou querer que seja lambda sobre 2, né? Que é o menor número quebrado de lambda. Beleza? Então eu vou querer aqui lambda sobre 2. Então isso aqui vai ser 2n0 d2. Quem é d2? D2 é E sobre cosseno de θ. Menos D1, que é raiz de 2 é tangente de θ. Tá? Então vamos lá, vamos substituir os valores aqui. Lambda, se eu não me engano, 520, né? Isso. Eu já vou deixar o lambda em nanômetros mesmo, tá? Porque aí a espessura sai em nanômetros também. 520 dividido por 2 é igual 2 vezes o N do óleo, que é 3 meios, vezes E, dividido pelo cosseno de θ, que é raiz de 7 sobre 3. Menos raiz de 2 vezes o E, vezes a tangente de θ, que é raiz de 2 dividido por raiz de 3. Beleza? Então tá aí. Beleza. Então vamos lá. A gente está atrás do E, né? Vamos ver o que dá para simplificar aqui. Esse 2 corta com esse 2. Só, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 também, mas beleza. Vamos lá. 520 dividido por 2 dá 260. 260 é igual a E vezes, já vou pôr o E em evidência. Aqui vai sobrar 9 sobre raiz de 7. 9 sobre raiz de 7. Menos 2 sobre raiz de 3. Ok? Acabei de perceber um erro. A tangente de θ não é raiz de 2 sobre raiz de 3, é raiz de 2 sobre raiz de 7. Então, raiz de 2 sobre raiz de 7. Ó, agora sim. Pronto, perfeito. Vamos lá. 260 é igual a E que multiplica. 9 menos 2 é 7. 7 dividido por raiz de 7 é raiz de 7. Então, o nosso E vale 260 dividido por raiz de 7. O enunciado, quer ver? Estou com a prova aberta aqui. Raiz de 7 igual a 2,6, tá vendo aí? Então vamos usar o valor dele, 260 dividido por 2,6. Isso aqui dá exatamente, não é aproximadamente não, tá? 100 nanômetros. Eu vi umas resoluções aí que esqueceram de considerar o D1, tá? E aí chegava em alguma coisa próxima de 100, mas na verdade é 100 exato. Exato assim, né? Considerando que a raiz de 7 é igual a 2,6, igual a prova pediu. Então nós chegamos em 100, que é a letra C de casa. Só um errinho que eu fiz ali na tangente, né? Mas aí eu não quis começar tudo de novo e aí corrigi lá, beleza? Então é isso. Questão puxada é essa, né? Uma questão clássica de interferência em película fina, mas oblíqua. Aí tem umas coisinhas a mais aí, beleza? Mas é isso. Então tá aí a questão 20, alternativa letra C.